conscientização no combate à pandemia. Para isso, inicialmente a gente conversa com o secretário de Saúde, Marcelo Barcelos, enfermeira Bruna Neves, que está com a gente, também o Dr. José Antônio Razia, Fernando Stefanello, que também é da fiscalização da cidade, coordena a fiscalização da cidade. A gente vai fazer em 2 blocos, inicialmente com o secretário e a Bruna, posteriormente a gente conversa com o Dr. José Antônio e o Fernando também. Secretário, bom dia, bem-vindo à nossa programação. Qual o nosso objetivo hoje? Bom dia, Carla, bom dia aos ouvintes da nossa cidade, região, né? Feliz por estar aqui hoje, podendo conversar mais uma vez, né? Estivemos aqui há poucos dias. Feliz e preocupado ao mesmo tempo, né? Com o avanço de transmissão dos casos de coronavírus no nosso município. O objetivo principal, e tem sido esse, né, desde o início, é o apelo pela conscientização, né? Visto que os cuidados que nós precisamos tomar, eles são os mesmos, desde o início, eu tenho repetido isso frequentemente, né? Nós precisamos usar a máscara de forma correta, higienizar as mãos, né? Manter o distanciamento social, né? Sair o mínimo possível de casa, aqueles que podem. Sabemos que é um momento totalmente atípico, né? Não só para o município, para o estado, mas para o mundo inteiro, né? Ninguém sabe, ninguém tem a receita de como trabalhar, de como agir, de qual o processo de trabalho correto, né? Qual o processo de trabalho exato para este momento. A todo momento nós temos situações diferentes, situações que requerem estudos, análises profundas de técnicos da área da saúde, né? E dia a dia temos tentado fazer essa conscientização, tentado que a comunidade esteja engajada nesse trabalho com a Secretaria de Saúde, e temos visto que boa parte da nossa comunidade tem aderido, tem nos ajudado, né? Mas temos ainda uma parcela que não cumpre as orientações, que não adere ao nosso chamado, né? Já passamos longe dos 90 dias, né? Então não temos mais nem a desculpa da fase da negação, né? Já passamos por isso. É presente, né? O problema. Os dados estão aí, né? Todos têm conhecimento das informações, e o que nós precisamos mesmo hoje é do auxílio da nossa comunidade, que trabalhe junto com a Secretaria de Saúde, junto com o governo municipal, que está empenhado desde o mês de março, através de decretos, de ações, de todas as formas possíveis de prevenção e de proteção da saúde da nossa comunidade. Então, Carla, hoje nós estamos aqui, né, com a Bruna representando a nossa equipe de enfrentamento, juntamente com o Dr. Zé Antônio, para trazer alguns dados, para trazer algumas situações que nos preocupam, e também o Fernando da fiscalização da prefeitura aqui do nosso município, que trabalha diariamente em conjunto com a equipe de enfrentamento e com a sua equipe lá na proteção, na orientação das medidas de segurança aí do nosso comércio, da comunidade castilhense como um todo. Bruna, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Carla, tudo bem? Tudo bem, né? A gente pode comparar nossa cidade com muitas cidades que têm situações mais difíceis. A gente tem, infelizmente, um óbito, mas a gente vê que a preocupação de vocês é para que esse número não aumente. Por isso esse apelo à comunidade, por isso vocês procuraram a emissora hoje. Isso, Carla. A gente pediu, então, um espaço, né, como equipe aí do enfrentamento, para que a gente venha passando a realidade do nosso município junto à comunidade, que, como o secretário falou, é um trabalho em conjunto para que todos, nesse momento, tentem ficar em casa, para que, no momento assim que aconteça verão, calor, a gente tenha mais liberdade para fazer as coisas, né, Carla? A gente pensa muito assim que essa época é uma época mais propícia para todo mundo tentar fazer um esforço coletivo para que no verão a gente consiga ter um pouco mais de liberdade, né? Porque a gente sabe que é complicado, tá todo mundo muito cansado do isolamento.
Só que a gente precisa da colaboração de todos para que esses casos não continuem aumentando do jeito que está, né? Então aqui a gente traz alguns números, por exemplo, dia 30 de junho, nós tínhamos 17 casos e 13 pessoas monitoradas com sintomas ou contato de familiares, né, que moram na mesma residência. Dia 31/7, nós tínhamos 36 casos e 41 monitorados e um óbito, né? Ontem, então, o último boletim, 43 casos e 61 monitorados, né? Então, vem aumentando muito fortemente esses números. Nós montamos uma equipe, Carla, que a gente notou no monitoramento que no telefone a gente não conseguia fazer aquele alcance. E a gente gostaria de fazer um atendimento mais humanizado a essas pessoas. Então, montamos uma equipe volante com enfermeiro, psicólogo e o assistente social, quando necessário, é chamado para fazer uma avaliação. Então, as gurias estão indo na casa das pessoas. Às vezes, elas enfrentam, assim, que o paciente monitorado tá melhor do que algum familiar. Então, conseguem fazer análise de toda uma família, né? Não é fácil. Cada caso, a gente diz que tem que ser avaliado singularmente, né? Então, é um trabalho bem árduo. A gente também colocou um horário estendido para atendimento de pacientes com sintomas respiratórios, que aí eu vou deixar para o José falar um pouquinho, que é ele o médico que faz o atendimento lá. Então, na verdade, a gente vem fazer um apelo que a gente vem sempre trabalhando em cima da nota técnica atualizada do Estado, né? Não é nada da nossa cabeça. Vem cumprindo os testes, quem é que tem que ser testado, quem não deve ser testado naquele momento. Tem dias para fazer o PCR e o teste rápido, não é nada da nossa vontade, né? Tudo por protocolo, porque já enfrentamos casos que as pessoas testaram por conta particular, deu negativo, nós esperamos os dias certos, deu positivo. Então, que nem eu falei, cada caso tem que ser avaliado singularmente, porque cada família tem uma história, tem uma vivência social também que envolve muito, né? E a função que a gente vem aqui pedir um apelo, a gente sente que na maioria das vezes os jovens não estão colaborando muito bem com essa parte do isolamento, né? Então a gente vem enfrentando quando tem uma onda de calor, vê muita gente na rua, sem máscara, e depois começam a entrar em contato conosco que estão preocupados porque o amigo positivou, né? Então depois que acontece, eu tô respondendo assim, olha gente, a gente vem falando desde março a mesma coisa, né? Então, todo mundo sabe que com máscara é muito fácil de contrair o vírus. E aí depois entra o desespero, né? De querer fazer o teste logo, e não é assim, tem que ser feito nos dias certos. Então a gente vem fazer esse apelo em relação ao número muito expressivo de aumento de casos, e que nem tu falou, a gente não quer que aconteça mais óbitos na nossa cidade, né? Eu não sei se você, Bruna, o secretário, pode nos responder. Essas pessoas que agora testaram positivo nesse boletim de ontem, por exemplo, são pessoas que estavam em aglomerações ou são pessoas que estavam no trabalho, na rotina do dia a dia? Porque, como a gente diz, alguns facilitam, outros se contaminam no trabalho. A gente tem quantos profissionais que faleceram no trabalho, tentando fazer o enfrentamento. Então, essas pessoas, porque tem muita crítica aqui na nossa cidade, que muitos estão no centro, estão nos bares, estão em festas particulares. A gente não precisa falar diretamente desses 3 de ontem, vamos falar no geral. São pessoas que participaram de festas e aglomerações ou somente também o caso de contaminação no trabalho, na rotina? São pessoas que não tiveram aglomeração, que se contaminaram, porque ninguém quer. Né? Essas pessoas que testaram positivo, elas não devem ser discriminadas ou acusadas de qualquer coisa, porque ninguém quer pegar a doença. E no momento que pegou, ela tem que cumprir o isolamento, cuidar da sua saúde e também dos familiares. Que perfil tem essas pessoas? Carla, então, há pouco tempo a gente conseguia fazer uma rede de contatos, né? Conseguia fazer uma ligação, era amigo, era familiar. Então a gente conseguia fazer mais ou menos, a gente sabe o foco de cada contaminação.
Hoje em dia a gente não consegue mais. São pessoas que a gente vê que pensam assim, que no trabalho, no dia a dia, usam máscara, têm os cuidados, mas aí final de semana faz alguma janta, não vai ficar de máscara, né? Não tem como, numa janta familiar, por exemplo, ficar de máscara e distanciamento e tudo aberto, ainda mais com esse frio, né? Então a gente nota assim que realmente é mais não é tanto do trabalho, que as pessoas acham que se cuidando do trabalho já tá ótimo. É mais dessa parte recreativa das folgas, assim. A gente vem notando que tanto profissionais da saúde quanto pessoas do comércio têm todo o cuidado na hora do trabalho. Mas aí, um momento que faz na folga, aproveita para fazer alguma atividade, assim, em família, da família positiva e a gente vai testando os outros e vai positivando. Né? Então, às vezes, um da casa acaba contaminando os outros que moram junto, às vezes são um grande número de pessoas na mesma casa, mas a gente vem notando que é realmente essa parte mais recreativa, assim, que vem passando o vírus de uma pessoa para outra. Secretário, quer acrescentar? Só para complementar, então, Carla, a questão da transmissão, né? Eu vejo assim que os pacientes assintomáticos, né? Nós não temos como saber, né? Quem está transmitindo, quem não está transmitindo. Tá? A pessoa estar em aglomerações no centro, pode ser que ali, né, não surja ninguém ali que detecte um caso, mas ele pode levar para alguém. Ele pode estar assintomático e levar para alguma pessoa que seja uma pessoa que tenha comorbidades, que seja um idoso, que seja que tenha algum problema de saúde. E também essa questão das pessoas idosas com comorbidades, hoje nós temos visto que pessoas com saúde, né, que não têm outras doenças, outras comorbidades, e pessoas jovens também têm ido a óbito. Né? Temos visto avançar a transmissão e temos visto avançar as internações nos leitos de UTI da nossa região, que até então estava se mantendo abaixo de 65%, 64%, 60%. Hoje nós já ultrapassamos a cerca aí, desde do dia 6 para cá, de agosto, nós estamos sempre acima de 70% de ocupação, subindo. Né? Então, quer dizer, nós temos que tomar o cuidado aqui no município, o máximo possível. Qualquer tipo de aglomeração pode gerar alguma transmissão, tá? É muito assintomático que pode estar transmitindo. Nós não temos essa noção. Então, todo o cuidado que puder ser tomado agora, todo o cuidado que a comunidade puder tomar junto com a Secretaria de Saúde, junto com o governo municipal, é bem-vindo. Esses casos que foram testados agora e positivados, eles tinham sintomas? Por que eles foram testados? Eles foram... quando acontece de um integrante da família positivar, a gente testa o restante da família, né? Esses últimos casos foram todos com sintomas monitorados, né? A nota até mudou há pouco tempo, vem mudando muito frequentemente, né? A questão da rotina do isolamento. Isso as pessoas não precisam se preocupar, que a gente está sempre por dentro do que o Estado nos orienta. Né? Como a gente diz, cada um no seu setor, né? A gente reforça muito aqui, tem muitos profissionais de saúde que estudam, se qualificam, a gente sabe que vocês estão acompanhando direto o doutor, mas tem pessoas que são leigas e se acham doutores no assunto saúde e principalmente agora Covid. Então, vamos deixar, como a gente já disse quando vocês vieram aqui, para a Secretaria de Saúde atender os protocolos da forma que são orientados. Isso é bastante importante, que tem muitas pessoas leigas achando que tem formação para isso. E não é assim, né, Bruna? Não é. Isso só atrapalha o trabalho de vocês. É um vírus novo, né, Carla? É um vírus novo que nunca ninguém teve acesso a esse tipo de estudo. E nós sempre seguimos as notas técnicas do Estado, sempre atualizadas, para manter um padrão para o atendimento, né? Não fazer... que nem às vezes eu falo para as pessoas, me perguntam, Bruna, mas para mim tu podia... Eu não posso, a gente não pode abrir exceção para ninguém. Tem que ser feito da mesma forma para todos, né? A questão também que a gente vem enfrentando, algumas pessoas estão não burlando o sistema, mas às vezes não com sintomas e não querem buscar ajuda por medo que feche o comércio. Então,
são dificuldades que a gente não entende muito bem, né, sobre um coletivo. E que muitas vezes a gente vai orientando, mas chega no limite que a gente não tem mais o que fazer, né? Como é que a gente vai obrigar uma pessoa com um sintoma a procurar o atendimento e ser monitorado por nós? Tem gente que se recusa, mas a gente não pode abrir exceção porque essa pessoa pode estar transmitindo para outras pessoas, né? Então não é só pela saúde dele. Se fosse por a saúde dele, ele assinaria um termo de responsabilidade e pronto. Mas envolve as outras pessoas, né? E essas pessoas estão cumprindo o isolamento quando testam positivo? Vocês estão conseguindo que eles fiquem em casa? Algumas pessoas a gente teve dificuldade em relação ao isolamento, então as pessoas, algumas que viam na rua nos ligavam, né? A gente sempre faz um termo, Carla, por escrito, que o médico, então, fornece na hora da consulta, que é um termo de responsabilidade, que o paciente assina e fica conosco esse termo, né? Claro, muitas vezes as pessoas não leem direito o termo na hora de assinar, mas ali diz que é responsabilidade do paciente cumprir as orientações da equipe de saúde. Mas muitas vezes a gente tem que ir atrás das pessoas na rua e explicar que não pode sair de casa, que tem que cumprir o isolamento, né? Às vezes é bem cansativo, assim, essa parte. Cheguei a visualizar vocês correndo atrás das pessoas na rua. Literalmente, a gente já fez isso. É complicado, né? Secretário, não seria uma opção começar a testar mais a população? Nós teríamos como fazer isso? Carla, como nós já comentamos em algumas outras situações, né? O ideal seria poder ter teste disponível para toda a população, né? Mas os governos federal, estadual, eles têm tentado aumentar o leque de testagem, né? Principalmente os testes, os PCRs, né? Que vai se conseguir agora ampliar, né? A partir do mês de agosto a gente vai estar conseguindo ampliar o teste PCR, que é o teste padrão ouro, né? Considerado padrão ouro, que já vai nos dar bastante fôlego nesses monitoramentos, né? Nos isolamentos precoces desses casos suspeitos, né? Mesmo assim, a gente teve quase 500 testes já aplicados aqui na cidade. O que a gente também, de repente, a gente conversa depois com o Dr. José Antônio, mas a questão de qualquer sintoma hoje, a gente acha que já é coronavírus, né? Ontem a gente teve uma mudança brusca de temperatura, alguns arranhando a garganta, já sentindo até calafrios. E muitas vezes não tem nada a ver com a doença, é só a mudança, tudo isso, mas a gente vai conversar com o doutor sobre isso também. Bruna, a entrevista anterior, a enfermeira Bruna teria afirmado que 15 minutos em contato com uma pessoa infectada não se pega o vírus. Ela mantém essa informação? Eu não lembro de você ter dito isso, mas podemos colocar a informação de maneira... Olha, eu não lembro de ter falado isso, até se falei, peço desculpas, né, que não existe nenhuma afirmação sobre isso. Se 15 minutos, não existe um tempo, né? Tem também gente que pergunta como tal paciente contraiu, de quem? Não existe, a gente não consegue diferenciar, né? E nem sobre o tempo de contato ou o tipo de contato, não tem como a gente saber, né? Nesse caso de 15 minutos ou mensurando um tempo assim, não tem como. Tá certo. Mais alguma coisa para a gente finalizar? Depois a gente vai conversar com o Dr. José Antônio e também com o Fernando Stefanello a respeito da fiscalização. Então, para finalizar a minha fala, eu gostaria, então, que nem a gente vem comentando, né? Se todo mundo fizer agora um esforço para que esses números de contaminados e monitorados baixem, né? E, de repente, os leitos de UTI também fiquem mais vagos, a gente consiga, então, mudar a bandeira, né? Ter mais liberdade no verão, que todo mundo gosta de passear, de acampar, de rodeio, né? Que em julho tem muito essa cultura do rodeio. Então, se todo mundo nesse momento fizer um esforço, que nem no dia de hoje, por exemplo, que é um dia feio, frio, né? Essa época ainda tem aquela vontade de ficar em casa. Se todo mundo se esforçar nesse momento, de repente no verão a gente tenha mais liberdade. Uso de máscara, né? Imagina no verão todo mundo de máscara. O calor. Então, realmente é um pedido assim nosso. Às vezes eu acho que a gente pode até exagerar, né, a equipe, mas
algum óbito ainda a gente tem controle sobre a situação, mas a gente vem aumentando muito e fica um pouco assustado, assim, né? Com as pessoas, os pacientes já internando, né? Então a gente pede esse esforço nesse momento para que depois a gente consiga ficar um pouco mais livre, né? Desse distanciamento social que a gente sabe que é ruim, né? Para todos. Secretário, mais alguma coisa para finalizar? Carla, agradeço, né, o espaço. Já vamos passar ali o José Antônio e o Fernando, e aí eu vou deixar aqui meu agradecimento, principalmente a todas as equipes de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, né, as secretarias de governo, o prefeito João Wessner, que nos dá um suporte diário de trabalho. E repetir, Carla, que o cuidado é uso de máscara correto, distanciamento, higienização das mãos, tá? E evitar sair de casa o máximo possível, tá? Se tiver que ter contato, tenha contato com distanciamento e uso de máscara. O tempo, se é contaminado, todos são potencialmente contaminados, tá? Isso não contribui em nada, assim, a gente saber o tempo, nós temos que nos cuidar de todos e da mesma forma com todos. E esperamos aí o engajamento em peso da nossa comunidade para que possamos passar livres, né? Sem mais óbitos, sem mais internações graves no nosso município. Tá certo. Nós conversamos com a enfermeira Bruna Neves, também com o secretário de Saúde de Júlio de Castilhos, Marcelo Barcelos. Em seguida, a gente tem notícia na hora certa e já voltamos. Continuamos falando a respeito do combate ao coronavírus em Júlio de Castilhos.